Continuando com o estudo da lei de Ampère, vamos agora ver mais uma outra aplicação, não é, que é bastante importante. Vamos estudar o campo produzido por um solenoide. Tá? Desde o começo dessa parte, né, quando a gente começou a tratar de campos magnéticos, muitas vezes nós vimos, não é, situações em que o campo era uniforme. Né? A gente se perguntou algumas vezes o que é que cria um campo uniforme. Um exemplo que nós demos, né, foi aquele em que eu tenho dois ímãs paralelos, né, se eles estiverem bastante próximos, bem perto da região central, né, eu posso imaginar que o campo ele é uniforme. Né? Inclusive, se vocês olharem na internet, por exemplo, né, campo magnético, vocês vão ver várias figuras daquelas em que você tem, né, dois ímãs e tem as linhas de campo muitas vezes modeladas, né, montadas ou mostradas a partir aí, né, de limalhas que são esparramadas sobre um papel, e aí os ímãs vêm por baixo ali e eles criam, conformam essa estrutura. Né? O solenoide é um equipamento, tá certo? Né? É um exemplo de um equipamento que é capaz de criar um campo, né, razoavelmente uniforme no seu interior. O que é o solenoide? O solenoide basicamente, né, é um enrolamento. Pega um cano, enrola um fio em volta desse cano, isso é um solenoide. Tá? Então nós vamos exemplificar aqui o nosso solenoide, tá certo? Vamos pensar assim, eu tenho um fio, né? Tenho cá um fio, que eu enrolei esse fio, tá certo? E ele vai dando voltas, né? Ele vai dando voltas e eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui uma corrente que está circulando, né, nessas várias voltas aqui desse fio, tá? Então essa é a situação de um solenoide. Então é um enrolamento, um fio que é enrolado, né? Esse fio aqui então, tá certo? Ele é percorrido, tá? Ele é percorrido por uma corrente elétrica, né? É claro que aqui eu estou dando um exemplo de um fio, né, onde tem uma separação. Normalmente se você faz um enrolamento, ou se você abrir um motor, por exemplo, e olhar o enrolamento de um motor, né, você vai ver que é um fio muito fino, enrolado, né, um número gigantesco de voltas. Presta atenção na coisa, aquele fio que é enrolado ali, ele é isolado externamente de tal forma que não pode ter contato. A corrente vai entrar aqui, vai dar a volta, se tiver contato elétrico, ou seja, se aquele isolante, que normalmente é um esmalte, né, se aquele isolante se romper, a corrente elétrica passa por aqui, que é o caso quando um motor entra em curto. Né, entra em curto porque formou-se, né, um circuito elétrico, um caminho, né, que obviamente, tá certo? Se você imaginar que tem uma resistência elétrica aqui, né, se você romper o isolamento, né, a resistência diminui significativamente. Né? Lembrando, né, que V é igual a RI, lembra lá da lei de Ohm? V é igual a RI, né? Se a resistência diminuir e V ficar constante, o que acontece com a corrente? A corrente aumenta. Se a resistência cai muito, essa corrente, né, pode chegar a um ponto tal que funde inclusive isso aqui. Tá? Então, lembrando, o enrolamento é tal, né? Se você for fazer um enrolamento, tenha a segurança de que todo o fio está encapado, isolado, de tal forma que não haja a possibilidade de passagem de corrente. Então agora vamos olhar um fio desse aqui. Vamos pensar agora só na seguinte situação. Eu vou pegar um raminho desses, tá certo? Eu vou pegar um raminho desses aqui e dar uma olhada como é que é o campo produzido por ele aqui, ó. Então eu tenho a corrente que está entrando aqui, tá certo? E a corrente está saindo aqui, tá? Eu peguei, peguei o meu solenoide, cortei ele aqui no meio, tá? Eu tinha um solenoide que estava aqui, ó, né? Aí eu vim aqui, fiz um corte, tirei essa parte aqui do solenoide, portanto eu estou só com essa parte aqui, só com essa metade cortada aqui, né? Tá? Só para olhar o que está acontecendo aqui. Então eu tenho uma outra metade que foi cortada aqui, eu tenho essa corrente aqui. Vamos olhar o campo magnético produzido aqui, ó. Se eu tenho, né, olha esse trechinho aqui, vamos olhar só esse pedacinho aqui, ó. Se eu tenho esse pedacinho aqui, o campo magnético aqui produzido, ele está desse jeito, né? Então eu tenho aqui, eu tenho as linhas de campo, são circulares, lembrando disso, tá? São linhas de campo circulares, né?
que estão aqui produzidos por esse fio aqui. Lembrando, eu tenho um montão desses pedacinhos todos grudadinhos uns nos outros. A corrente aqui está saindo. Então ela vai produzir de novo, dedão para cá, mão direita assim, né? Eu tenho aqui um campo desse jeito que está aqui. Olha só, essa linha de campo aqui, só para a gente ter talvez, neste ponto aqui, tá certo? Eu tenho um campo que é da parte de baixo e tem um campo que é da parte de cima. Nesse ponto aqui, se eu olhar aqui, ó, vamos pegar um ponto aqui assim, nesse ponto aqui, ó, eu tenho um campo da parte de cima e aqui, ó, esse cara aqui está me produzindo um campo, a parte de baixo produz um campo aqui. Vamos botar B de cima e B de baixo. Aqui eu tenho B de cima e tenho B de baixo. Vocês observam aqui, vocês estão vendo aqui o seguinte, fora do solenoide, nessa região externa, o campo produzido pela parte de cima, tá certo? Ele se contrapõe ao campo produzido pela parte de baixo. Dentro do solenoide, aqui dentro, o campo produzido pela parte de cima vai se somar ao campo produzido pela parte de baixo. Se a gente fosse desenhar, né, olhando um pouco, vamos nos afastar um pouco aqui, tá certo? E vamos imaginar agora o seguinte, eu estou aqui, ó, eu só estou com essa pontinha aqui e só estou com essa pontinha aqui, tá? Peguei um pedaço de solenoide, agora me afastei um pouco, né, e estou olhando isso aqui. Aqui a corrente está saindo, aqui a corrente está entrando. Tá? Então a corrente sai, entra aqui, sai e vai assim por diante. Olha só, vamos olhar o campo aqui. Então vamos pegar um ponto aqui qualquer, esse fio aqui produz um campo aqui. Tá? Esse que está entrando vai produzir um campo assim, de tal forma que os dois vão se somar aqui. Esse que está aqui, tá? Esse que está aqui produz um campo aqui. Esse que está entrando produz um campo aqui. Ao fim das contas, se eu for olhar o efeito, né, se eu vou superpor, tá, o efeito produzido por todos esses campos aqui, eu vou observar que aqui dentro eu vou ter uma figura que é mais ou menos assim, ó. Dentro, quanto mais próximo do meio, mais esse ondulado ficou feio. Mais próximo do meio, tá certo? Eu vou tendo, não é, uma ondulação mais concentrada, tá? Isso, se você desenhar tudo aquela figurinha, você vai ver isso. Então, se eu agora vou para essa situação, né, onde eu tenho agora todos os fios grudadinhos uns nos outros, tá certo? Se esses fios estão todos grudadinhos uns nos outros, eu vou ter uma situação na qual eu posso supor que o meu campo aqui dentro ele é uniforme, tá? Então essa é a situação, né, na qual eu tenho o enrolamento, né, com todas as espiras muito próximas umas das outras, de tal forma que, à medida que eu vou me afastando, eu vou enxergar um campo que é uniforme aqui dentro. A minha pergunta basicamente é a seguinte, né? Da mesma forma, eu posso imaginar que para pontos externos aqui, tá certo? Para pontos externos aqui, se esse meu solenoide, né, ele é muito mais comprido do que a distância que separa o raio dele aqui, né, eu posso imaginar que esse fio está tão próximo desse, comparado com o comprimento dele, esse está tão próximo desse, que esse campo anula esse campo. Então, eu vou supor que fora do solenoide o campo é zero e dentro do solenoide o campo ele é uniforme. Tá? Então a pergunta que nós temos que responder agora, né, é qual é o campo então produzido por esse solenoide. Tá? Então, fazendo essa suposição, vamos aqui agora desenhar de novo aquele corte que eu fiz aqui no solenoide, que eu estou só vendo, né? Eu só estou vendo aqui, tá? A ponta do fio que eu cortei. Então, eu estou olhando só a metade do solenoide, só me interessa olhar essa metade do solenoide.
Na parte de baixo a corrente está entrando, na parte de cima a corrente está saindo, tá? Então a corrente está fazendo esse movimento que está aqui, né? Essa é a corrente, tá? Vai fazer dando essas voltas tudo aqui, tá? Muito bem, né? Na parte anterior, nós falamos o seguinte: para utilizar a lei de Ampère, eu tenho que ter uma certa clareza do que são aí as simetrias possíveis, né? Nós dissemos que o campo aqui dentro é um campo uniforme, né? É um campo uniforme nessa direção, tá? Então o B aqui dentro ele é uniforme. E fora daqui, ou seja, ele tem o mesmo valor, no caso aqui, o mesmo valor em módulo de direção e sentido. E aqui fora o campo é igual a zero. Muito bem. Olha, o que me diz a lei de Ampère? A lei de Ampère é uma lei geral, tá certo? Ela vale em tese para qualquer geometria. É claro que você pode ter geometrias em que aquela integral não é uma integral tão simples quanto a gente está vendo aqui. Pode ser tão complicado que nem vale a pena, né? Mas a lei de Ampère é uma lei geral que me diz o seguinte, que a integral de B escalar ds num circuito, né, numa curva C, ela é igual a μ vezes a corrente que está envolvida por essa curva C. Olha só, eu estou usando, nos exemplos anteriores, eu usei geometrias onde o B e o ds eram paralelos. Por quê? Porque aí o produto escalar BDS vira módulo de B vezes módulo de DS, tá certo? Isso facilitou muito, né? Se eu olhar essa configuração aqui, como é que poderia ser uma curva que me ajudaria nesse sentido, né? Nos exemplos anteriores eu usei uma curva circular, uma circunferência, porque a geometria era uma geometria cilíndrica, tá certo? Né? Então, presta atenção, não é que a curva amperiana é uma curva circular. Não, a curva amperiana é uma curva qualquer. Ela tem que ser fechada. Tem que ser um caminho fechado. Tá certo? Mas a forma dela, a forma que você vai escolher, da mesma forma que na lei de Gauss você escolhe uma superfície adequada ao tipo de problema, aqui você escolhe uma curva adequada ao tipo de problema, né? Olha aqui. Se eu escolhesse, por exemplo, vamos escolher uma superfície, uma curva que fosse uma circunferência. Bacana, mas se você escolher uma curva que seja uma circunferência, em cada ponto dessa curva, B e ds vão fazer um ângulo diferente. Então, a integral de BDS vai ser B vezes ds vezes cosseno de um ângulo, que você vai ter que resolver esse cosseno de um ângulo em função do ds. Isso aí é uma complicação a mais. Tem solução? Claro que tem, mas é uma complicação a mais, tá certo? Né? Então o mais fácil aqui é se eu fizesse o seguinte: vamos pensar se eu colocar agora uma curva amperiana, né? uma curva amperiana que seja um retângulo. Tá? Ele vai ter aqui, eu vou definir os vértices desse jeito, A, B, C, D, né? E eu posso dizer que isso aqui vale nessa curva aqui. Tá? Eu posso dividir essa integral, nesse caso aqui, eu posso dividir essa integral em 4 partes, não é? Eu posso dizer que a integral de A até B mais a integral de B até C mais a integral de C até D mais a integral de D até A, e eu fechei então o circuito. Muito bem, vamos lá. Vamos olhar o campo aqui na parte A até B. Na parte A até B, o campo está nessa direção e o ds também está nessa direção. Então, nessa parte aqui, isso aqui é a integral de A até B de BDS, né? Então, isso aqui vai ter a integral de A até B de BDS. Nessa parte aqui, na parte de B até C, olha, na parte de B até C, presta atenção aqui, ó, nesse pedaço aqui, o ds aponta para cá e o B aponta para cá. Eles são perpendiculares. Se eles são perpendiculares, o produto escalar aqui é zero. Ah, tá. E do lado de fora? Bom, do lado de fora o campo é zero. Então o produto escalar vai continuar sendo zero. Então esse termo aqui, o segundo termo é zero. Agora eu vou nessa parte de C até D. Bom, na parte de C até D é zero, porque o campo é zero. Vamos agora na última parte. Bom, na última parte, nesse pedaço aqui é zero, nesse pedaço aqui o ds está para cá e o meu B está para cá.
de novo, eles são perpendiculares, né? E aí também é zero. Ora, das 4 parcelas que eu tinha, só uma é diferente de zero. E melhor ainda, esse B aqui, ele é uniforme, portanto eu posso colocar ele para fora da integral, e se eu disser, né? E se eu disser que o tamanho desse lado aqui, se eu falar, bom, quanto que vale o tamanho desse lado aqui? Eu vou chamar de H o tamanho desse lado aqui, eu posso dizer, portanto, que o meu B vezes ds é B vezes H. Muito bem, né? Isso aqui é o quê? É M0 vezes a corrente que está aqui dentro. Qual é a corrente que está passando aqui? Bom, a corrente que está passando aqui é I mais 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 I, e eu vou dizer que eu tenho N espiras por unidade de comprimento. Se eu tenho N espiras por unidade de comprimento, e se eu tenho um comprimento H, né? Se eu tenho um comprimento H, eu posso dizer que a minha corrente, tá certo? A minha corrente que está envolvida aqui, não é? Ela é, tá? Quantas espiras? Eu tenho a distância H, eu tenho N espiras por unidade de comprimento, eu tenho NH vezes I. Se eu agora, então, substituo, tá? Se eu substituir isso aqui tudo, eu fico com B vezes H é M0, tá certo? NH vezes I, e daqui eu tiro, então, que o meu campo B é igual a M0 vezes N vezes I, tá? Então, o campo produzido dentro de um solenoide, né? O campo produzido dentro de um solenoide, ele é constante, tá certo? E o seu valor é igual a M0 vezes N vezes I, tá? Então, sabendo o número de espiras, né? M0 é uma constante universal, sabendo o número de espiras e tendo a corrente, eu posso calcular um campo uniforme que está dentro do solenoide, tá? Tem uma extensão do caso do solenoide, né? Que é o toroide, tá certo? O toroide é basicamente assim, você tem um solenoide, agora você pega e fecha o solenoide. Na hora que você fizer esse movimento, você vai observar, né, que o campo, tá? Isso está deduzido no livro, né? O campo agora dentro, tá? Ele não é mais uniforme, não é? Mas ele depende agora da distância, não é? Do ponto até o centro do toroide, né? O toroide é uma configuração bastante particular, né? Porque ele hoje, tá certo? Ele hoje está sendo usado, né? Como um equipamento, não é? Para a produção de energia por fusão nuclear. Esse é um tópico que nós não vamos discutir no nosso curso, mas quem se interessar, procura um pouco por fusão nuclear. É diferente de fissão nuclear. Fissão nuclear é o que não é? É a tecnologia utilizada nas usinas nucleares hoje, né? A fusão promete ser, não é, a forma mais limpa de geração de energia, não é? E aí já tem um tanto de décadas, né, que os cientistas e engenheiros estão tentando resolver uma série de problemas, mas vocês podem procurar aí, né, e ver como é que está o andamento. Espera-se que em mais 5 anos nós tenhamos um gerador de energia elétrica por fusão nuclear funcionando, tá? Tá bom, então. Vamos ver agora, então, para encerrar essa parte, né, esse capítulo, vamos ver, não é, como é que o campo é produzido por uma espira ao longo do seu eixo. No capítulo anterior, né, no tópico anterior, nós discutimos o campo produzido por uma espira circular no seu centro. Nós fizemos o problema de um arco e aí fizemos a extensão. Agora nós vamos pegar uma espira e olhar o campo, né, ao longo do eixo da espira. Tá certo? Então vamos voltar, não é, a algumas questões que ficaram em aberto no capítulo anterior, tá? Vamos lá.